para darmos início à nossa reunião. Seja bem-vindo, Vilmaíra, Iris Paula, pastora Júlia, pastor Jorge também. Glória a Deus. Vamos começar a orar. Vamos falar com Deus agora. Curve a sua cabeça, comece a orar, comece a falar com Deus. Derrame sua alma diante do Senhor. Esquece quem está do lado agora é você e o Senhor. Prepara o seu coração para encontrar com teu Deus. Em nome de Jesus. Aleluia. Ainda nesse espírito de oração ainda, 2 a 2, comece a orar com seu irmão agora, sempre entre as famílias das próprias casas. Vai orando, comece a orar, comece a ministrar ao seu irmão. Fala: Deus, visita a vida do meu irmão nessa noite. Eu te peço, meu Pai, de todo o meu coração. Esse é o instante, é o momento do Senhor. Faz isto, meu Pai, na vida, Senhor Deus, desta pessoa que chegou aqui, meu Pai, às vezes está angustiada, está oprimida, mas o Senhor precisa curá-la, libertá-la, deixá-la livre, meu Deus, em nome de Jesus. Vamos estar orando agora 2 a 2.
Aleluia, Jesus. Estenda as suas mãos aos céus agora, ore comigo e fala: Senhor Jesus. Mais forte, fala: Senhor Jesus, eu estou aqui porque eu quero, primeiro, te louvar, te exaltar, te adorar. Eu quero dar o melhor de mim para o Senhor. Ah, meu Pai, e eu quero também, e eu preciso ouvir a Tua voz. Prepara-me, ó Deus, fala comigo nessa noite, em nome de Jesus. Vamos aplaudir ao Senhor e vamos louvá-lo agora. Boa noite a todos. Todos já pegaram já a sua cartela para fazer o pedido de oração? Todos pegaram? Quem não pegou, faz o sinal com sua mão, por favor. Olha aí, ó. Tem pessoas ali ainda que não pegaram. Passe aí, por favor. É importante que todos vós possais pegar a cartela, escrever o seu pedido. Faça aí seu pedido aí. Por quê? Porque é interessante que a gente escreva. Escreva para que nós possamos estar orando sobre esse assunto, projetando o que nós ansiamos, queremos e desejamos para 2022. E olha, e não precisa ficar com dó não, viu, gente? Coloque o seu alvo, projete bem, porque tudo indica, estou falando de área natural, não de área espiritual. Naturalmente falando, nós teremos um ano muitíssimo apertado. É só você olhar como a nossa política econômica está sendo conduzida. O juro aumentou novamente, foi para 9,25. No início do ano nós estávamos 3,5, foi para 9,25 a taxa Selic, que faz com que todos os juros venham a se explodir. A gasolina está o preço que está, óleo diesel, alimento, carne, tudo subiu. E isso não tem jeito. É a equipe econômica que precisa dar jeito nisso. Não tem outro meio. Não é a questão de gostar de A ou de B, é a questão que precisa dar um choque na economia para baixar isso tudo, inclusive a maldição da inflação que está beirando a 2 dígitos. Do jeito que está indo, chega no final do ano a mais de 10%. Tomara que não chegue. E esse é o desejo. Por isso nós precisamos orar muito, para que de um jeito ou de outro, com inflação alta, com juro alto, com o inferno agindo aí fora, nós da igreja sejamos guardados em nome de Jesus. Ou seja, que não venha o desemprego, que nós continuemos a ter renda, a nossa renda aumente. Quantos creem assim? Diga aleluia. Indiferente do que está aí fora. Não interessa. Porque não teve época nenhuma. Eu estou convertido, gente, no evangelho desde a época de Sarney. Quem lembra de Sarney aqui? Quem lembra? Quanto era o juro naquela época? Ou seja, a inflação era quanto mesmo? Por ano? Chegava a quanto, gente? Ô Paulão, você que era da época, dava quanto? Por mês, né? Por ano era mais de 300%, gente. Teve uma época, só para você que é mais novo aqui, sabe o que a gente fazia? Chegava arroz, a gente comprava arroz de manhã a R$1,20. Quando chegava no final da tarde, estava R$1,50.
No outro dia estava R$2, e assim por diante. Todo mundo queria comprar dólar, porque a moeda, nem lembro o nome da moeda, era cruzado, novo, cruzado, sei lá. Então, nós já vivemos esse inferno, e nós não queremos, nós passamos tudo isso, sobrevivemos, e nós vamos ter um ano muitíssimo abençoado, amém? Coloque aqui, por favor, o nome da campanha aqui, Andrine, por favor, aqui, ó. Coloque aqui. Ó. Projetando 2022, o ano de Eliseu, 360. Fala comigo, gente, como é que é aqui? De porção o quê? Quantos creem que Deus pode nos abençoar assim? Diga aleluia, né, gente? Então nós precisamos crer nisso. Então anote, faça os seus pedidos aí na sua cartela. Faça, não precisa ficar com dó não. Faça mesmo, porque daqui a pouco nós vamos ajoelhar, vamos orar, vamos clamar por esses pedidos, para que Deus nos atenda e sejamos muitíssimo abençoados em nome de Jesus. Nós não andamos baseado no que está posto aí. Nenhum governo, não é o governo que toma conta das nossas vidas. O que faz a coisa acontecer é a nossa vida diante do Senhor, é a nossa vida com Deus, amém, gente? Glória a Deus por isso. E olha, antes de passarmos a palavra, sábado que vem, vamos começar pela segunda, terça, quarta, quinta, sexta, nós teremos reunião todos os dias presencial da campanha, todos os dias. Essa última semana será presencial a campanha Projetando 2022, ano de Eliseu, de segunda a sexta-feira. Sábado, a nossa reunião será lá no monte, 7h da noite, nós vamos sair daqui e nós vamos para o monte. Quem já conhece lá, é só pegar e subir, viu, dona Rosa? Oi, Rosa, você já foi hoje, você não vai mais não? Cansou? Hã? Mas pensa nisso, pensa firme, viu, dona Thaís, viu, dona Luciana? Vamos subir um monte, tem conversa não. Então olha, merreca, desse tamanhozinho assim, é pequenininho, viu? Tem 2 jeitos que você sobe lá no monte. Você sobe pelas beiradas e vai tranquilo, ou sobe de frente. Tem uns aqui que ainda aguenta subir de frente, chega lá meio morto, mas chega. Ele é íngreme, mas é maravilhoso ali. Nós vamos sair às 7h30 estamos lá. Vamos começar até 11h30, nós estaremos orando. Serão 3 horas intensas de oração e passa rápido, viu, gente? Hã? Gente, responde para ela, é de manhã ou à noite? Quem aguenta ficar naquele monte de manhã, minha amiga? Aquele solão quente, areia queimando. Tem que ser de noite, para ficar fresquinho ali, maravilhoso. Pronto, isso é no sábado. Na quarta-feira, gente, 19h30, nós teremos, logicamente, a campanha presencial. Vai ministrar para nós o pastor Ronald Matos, lá de Feira de Santana. Cara de Deus, homem de Deus, ungido, vai estar ministrando. Então, todos nós precisamos estar aqui para receber essa unção, receber a bênção de Deus através daquele profeta de Deus. Quarta-feira, então, às 19h30 com o pastor Ronald, ok? E lembrando que dia 31 nós teremos o culto da virada, então começa exatamente às 10h da noite, vai das 10 à meia-noite e 10, então nós vamos começar das 10 às meia-noite e 10, então todos nós precisamos estar ajoelhados diante do Senhor, clamando, buscando a face do Senhor, para que sejamos mais abençoados. Ainda bem que esse ano, graças ao bom Deus, e por causa ainda dos problemas do advento da pandemia, nós não teremos a tal da virada do ano lá na praia. Não vai ter. Ótimo, graças a Deus. Não teremos concorrentes. Porque ainda tem crente que vai para lá. Que ele fala, eu estou sentindo que eu preciso passar o ano lá e pular 7 ondinhas. Vou pular 7 ondas
Ou 12 ondas, porque uma para cada mês, porque vai ser abençoado, porque eu pulei onda. Ô, meu amigo. Ou então vou passar de branco, porque vai trazer paz. Fosse assim, enfermeiro não ficava chorando para aumentar salário. Porque a maioria usa branco. Então é terrível. Branco, meu amigo, ele traz tanta paz que você precisa ver. O que traz paz é o que, gente? Ó, aliança com Deus e respeito a sua família, respeito às pessoas. Isso traz paz. Então nós vamos estar aqui na virada do ano. Pronto, dito isto, essa noite eu quero falar com vocês na campanha Projetando 2022, o ano de Eliseu. Quero falar para vocês como é que foi o chamado de Eliseu. E eu quero falar exatamente sobre isso, sobre o manto profético que vem sobre nós. Abra sua Bíblia comigo lá no livro de 1 Reis, capítulo 19. 1 Reis 19, versículo 15 e 16. 1 Reis, se porventura você não quiser abrir, você vai ler aqui comigo nas TVs, para pegar a mesma linguagem. O Senhor disse a Elias, o profeta: vai e volta pelo teu caminho para o deserto de Damasco. Chegando lá, unge a Azael, rei sobre a Síria. Versículo 16. Também a Jeú, filho de Ninsi, ungirás, rei de Israel. E também ungirás a Eliseu, filho de Safate, de Abel Meloá, ungirás profeta, aonde, gente? Em teu lugar. Como é que é? Isso mesmo. Essa aqui talvez seja uma das coisas mais dolorosas que aconteceu na vida do profeta Elias. O Senhor chega para ele e fala: olha, você vai ungir a Azael como rei da Síria, que era um servo do rei da Síria. E esse Azael mata o rei da Síria e se torna o rei. Depois ele chega e fala: e você vai ungir Jeú como rei de Israel. E depois você vai ungir a Eliseu, filho de Safate, de Abel Meloá, ungirás rei em teu lugar, ou ungirás profeta em teu lugar. A palavra de Deus está dizendo aqui que o próprio Elias chegou e disse: olha, aliás, ordenado por Deus, você vai ter que ungir Eliseu em teu lugar. Por que no lugar de Elias? Porque na verdade, até então, no capítulo 18, a gente vê a história de Elias. Elias como profeta que liga, desliga, faz, desce fogo do céu, faz sinais miraculosos, maravilhosos. E culmina com o fato de que ele faz uma guerra muito intensa contra os profetas de Baal, que eram 450. E aí então destrói tudo aquilo. E aí começa com o capítulo 19, no versículo 1, dizendo que Acabe, que era o rei da época, filho de Enri, esposo de Jezabel. E aí então Acabe fez saber a Jezabel tudo quanto Elias tinha feito aos profetas de Baal. Aí como ele mandara matar todos eles. A Jezabelzinha, rapaz, a Bíblia diz que era uma mulher minúscula, mas que ela pintava os olhos, aqui ó, como é que chama isso aqui? Exatamente. Ela pegava e passava, como é que chama isso que passa nos olhos, que a mulher passa nos olhos? Sombra, bem verde, daquelas assim, bem verdona assim ó. E um batom bem, pintava os lábios bem vermelho. Por isso que quando vê no meio evangélico tem esse negócio, quando uma moça no meio evangélico passa muito desse negócio nos olhos e pinta bem vermelho, fala assim: ó o espírito de Jezabel lá, ó. Pesado, né, gente?
Mas é desse jeito. Quando a menina capricha no negócio, que passa muito, fala, ó, o espírito de Jezabel rondando. Porque a Bíblia diz que ela fazia desse jeito. A Jezabelzinha levanta o dedo, aponta assim, faça-me os deuses e outro tanto, se amanhã estas horas eu não fizer com a vida de Elias como ele fez com os meus profetas. Ou seja, eu vou matar Elias. Elias não teve medo dos homens, mas teve medo da mulher. Você vê, né? E a Bíblia diz que ele então, fugiu, correu para o deserto. Caminho de um dia, abandonou seu servo, abandonou a obra, e uma série de acontecimentos ali. De maneira que o Senhor falando com ele, e ele falando, olha, o caso é o seguinte, mataram todos os seus profetas, e eu fiquei só, eu estou sozinho. E o Senhor questionando ele, e ele repete aquela frase 3 vezes. Chega um determinado momento que Deus fala, esse aí cansou. Esse aí arriou. Esse profeta tomou uma paulada tão grande de perseguição de Jezabel, que por dentro ele está desestabilizado. E o Senhor fala, então agora é hora de trocar. Porque um profeta, ele tem sentimentos, claro que tem. O ungido de Deus tem alma. Só que tem um detalhe, ele tem que aprender a controlar. Ele pode chorar? Pode. Pode gritar? Pode. Pode entrar no tutano? Deve. Mas, querido, no lugar certo, diante de Deus. Expor, ou com as pessoas certas. Porque ele não tem esse direito de, quando ele é ameaçado, ele abandonar o rebanho. Quando ameaçado, ele fugir. Quando ameaçado, ele largar a obra e o reino para salvar a sua vida. E deixar as pessoas à mercê do maligno. Quando isso acontece, vai ser trocado. Não tem conversa. Eu me lembro a primeira vez que eu saí de Goiânia, eu e Cleudia, com as 2 crianças, nós saímos de Goiânia. Eu fui para São Paulo para fazer exatamente, para substituir. Tinha um pastor que tomava conta da igreja nossa lá em Franca, São Paulo. A gente chamava ele de Zezinho, mas ele era Zezão, ele era bem altão. Só que aconteceu, ele tomava conta da igreja, tinha mais 5 casais de pastores. Por 3 vezes o camarada estava pregando aqui, ministrando, e de uma hora para outra, tudo ficava escuro e ele balançava e desmaiava no púlpito. Desmaiou 3 vezes, de tanta pressão. A pressão espiritual, a pressão emocional que vinha sobre ele, e ele não soube lidar. Aquilo mexeu tanto com ele, que ele desmaiou 3 vezes, e aí chegaram, tem que tirar, e me colocaram no lugar. E eu fui para o lugar. E os mesmos que faziam pressão sobre ele, resolveram fazer pressão em cima de mim e da Cleudia. Eles já sabiam. A turma já sabia como pressionar um pastor. E eram os irmãos da igreja, principalmente os líderes. E aí chegou um determinado momento que eles resolveram pressionar. Pressão vinha de todos os lados, chumbo grosso dos irmãos. Porque chumbo do inferno, gente, é fácil você ficar livre. Agora quando vem chumbo de irmão, você não tem noção do peso que é. Aí chegou um determinado momento que a pressão era tão forte, que eu falei, eu tenho 2 saídas. Ou eu faço como o outro, desmaio e fujo, ou eu enfrento. Chamei aquela turma, num determinado dia, numa reunião que nós tivemos, e eles pressionando, pressão para lá, pressão para cá. Eu falei assim, eu quero só avisar um negócio para vocês. Eu vim de Goiás para substituir o antigo pastor de vocês, que vocês pressionavam tanto, que mexiam com a alma dele, com o mundo emocional, a ponto dele desestabilizar e desmaiar. Só que tem um detalhe, vocês acharam o cara errado. Eu vou dizer bem claramente para vocês. Está vendo vocês 5? Ou vocês mudam faixa, ou vocês vão desmaiar diante de mim. Porque eu vou virar para cima. E quando começar a bater, aí você vai sentir o drama. Porque de capeta eu entendo um pouco. De briga eu entendo. De cruz eu entendo. De sofrimento, eu sei como é que funciona. Então pode pressionar. Você quer pressão? Então vamos fazer pressão. Agora, não diga que eu não te avisei.
Porque vocês não entendem nada de mundo espiritual. Vocês só entendem de falatório humano. Mas na hora que descer, vocês vão entender. Rapaz, não deu outra. Na hora que virou que a pressão veio para cima, aí a turma ria. E o nosso amigo Eliseu arriou. E aí então foi dito: você tem que ungir a Eliseu no seu lugar, como profeta. Agora, o que é um profeta? Todo mundo pensa que um profeta é aquela pessoa, essa é a visão que se tem o tempo inteiro, que é aquela pessoa que chega e diz: assim diz o Senhor. Ou então, aquela mulher que todo mundo chega e fala, ela é de revelação, parece Kodak, vive só revelando o tempo inteiro. Revelação. Não. A gente vê a ação dos profetas dentro da Bíblia Sagrada de diversas maneiras. Mas uma coisa todos os profetas têm em comum, que é profetizar. E a profecia quer dizer que eu determino no presente o que vai me acontecer no futuro. Eu determino no presente o que vai te acontecer no futuro. O que faz um profeta? Ele abre a boca, determina no presente o que vai acontecer no futuro. Vira para o teu irmão e diga: um profeta. Mas fala com o velho, fala: um profeta, ele determina. Fala: ouça, o profeta, ele determina. Pensa bem, determina no presente aquilo que vai acontecer no futuro. Quantos estão entendendo? Diga aleluia. Então preste atenção. Um profeta, ele determina no presente o que vai acontecer no futuro. Isso é profecia. Isso é um manto profético. Mas como é a escolha de um profeta? Como é a escolha de uma profetisa, de um ungido de Deus? Quando é que o Senhor escolhe alguém que vai profetizar, que vai determinar no presente as coisas que acontecerão no futuro? Abra sua Bíblia comigo agora, por favor, no livro de Jeremias, capítulo 1, versículo 5. Jeremias, capítulo 1, versículo 5. Olha o que está escrito aqui: antes que eu te formasse no ventre de tua mãe, te conheci. Antes que saísse da madre, te santifiquei. Às nações te dei o quê? Por profeta. Vem cá. Quando é que o Senhor te viu mesmo, gente? Quando Ele te disse que te conheceu? Hã? Não, quando, gente? Vamos lá. Antes do quê? Antes que seu pai e a sua mãe coabitassem. É. Antes que seu pai e a sua mãe chamassem a cegonha para agir. Antes da fecundação do espermatozoide com óvulo no ventre da mãe, a Bíblia diz que anterior a esse tempo, Ele já te conhecia. Ele já sabia que a Maria Rita seria Maria Rita. Sabia que a Maria Rita seria de pele branca. Que a Maria Rita estaria com o cabelo agora crescendo. Que ela estaria sentado aqui com os braços cruzados e a perna balançando. Deus já sabia antes. Bem antes. Ele diz: antes que eu te formasse no ventre. Então vira para o teu irmão: tu é antiga, hein, filho? Tu é velho, hein? Porque você acha que o que conta para Deus é o tempo que você veio, o quê? Sua mãe o quê? Gestou e pariu você. Não. Em Cristo você já estava, você já era um projeto de gente. Deus já tinha projetado quem você seria aqui no presente. E quem você seria no futuro. Ele chegou e falou: eu te conheci no ventre da tua mãe. Abre comigo, por favor, lá no Salmo 139, versículo 13 e 14. Salmo 139, versículo 13 e 14.
Olha o que está escrito ali, depois nós vamos voltar lá ali. Pois possuístes a minha entranha, cobriste-me no ventre da minha mãe. Versículo 14. E eu te louvarei, porque de um modo assombrosamente maravilhoso eu fui formado. Maravilhosas são as tuas obras e minha alma sabe muito bem. Interessante que aqui nesse salmo ele chega e fala: olha, o Senhor me conheceu quando eu era substância ainda informe. Ele chega com muita clareza e fala sobre isso. Deixa eu pegar aqui, exatamente aqui. Olha o versículo 15 agora. Olha o versículo 15. Os meus ossos não te foram encobertos, quando no oculto fui feito, entrevecido nas profundezas da terra. Versículo 16. Os teus olhos viram meu corpo ainda informe. Jeremias 1,5 diz: eu te conheci antes do ventre da sua mãe. Ok? Antes. Aqui ele está dizendo, quando o espermatozoide fecundou o óvulo, ele falou: os meus olhos te viram substância ainda informe. Ou seja, você não tinha nem formato de gente, ele já estava lá. Então vira para o teu irmão: Deus estava com você antes da sua mãe. Quando fecundou o óvulo na sua mãe, fala: o seu Deus estava lá. Fala: o seu Senhor estava lá. Quando estão entendendo, diga aleluia. E olha o que ele diz: no teu livro todas as coisas foram escritas, as quais em continuação foram formadas, quando nenhuma delas havia. Ou seja, quando o Senhor te viu substância ainda informe no ventre da sua mãe, Ele foi escrevendo cada dia que nós viveríamos sobre a face da terra. E Deus não escreveu maldição para a sua vida. Deus escreveu que você seria abençoado 365 dias do ano de 2022. E você é profeta e vai profetizar e vai determinar isso em nome de Jesus. A não ser que você acredita que Deus escreveu no livro dele. Ah, Deus escreveu assim: Leonardo, no dia 13 de janeiro de 2022, você será amaldiçoado. Hã? Já sei. Simplesmente o Senhor chegou e escreveu: Jerônimo, no dia 30 de outubro, você vai quebrar as duas pernas. O Senhor chegou e escreveu para Paulão: Paulão, no dia 15 de agosto você será assaltado. Vem cá, Deus escreveu isso para você? Não, responde: Deus escreveu isso para você? Então, e se o Senhor escreveu assim: Paulão, no dia 15 de agosto, seu salário vai dobrar. Ah, Deus, ele não reagiu não. Ele não acreditou não, rapaz. Mas você não falou nada, nem rapaz, fala já direito. Deixa eu falar com o Leonardo, que ele é mais avivado. Leonardo, ao invés de acontecer coisa ruim, lá no dia, simplesmente, dia de janeiro, dia 15 de janeiro, simplesmente vai acontecer um milagre e o salário da sua casa vai dobrar em nome de Jesus. Aí, tá vendo aí? Tem que ser mais animado, tá vendo aí? Tá vendo aí, gente? A gente tem que escolher as pessoas para fazer as coisas, né? Tem uns que o outro é muito tranquilo, muito tá dele. Então preste atenção. Agora, isso tudo aqui aconteceu quando você ainda estava no ventre. Você ainda não era nem bebê. Não era nem nascido. Agora retorna lá em Jeremias 1,5. Olha para você ver o que está escrito aqui. Jeremias capítulo 1, versículo 5. Olha o que está escrito, que coisa maravilhosa. Jeremias 1,5. Pronto. Antes que eu te formasse no ventre da sua mãe, eu te conheci. Então o Senhor me conheceu antes que eu ainda era uma substância ainda informe. Ele já sabia quem eu era. Ele sabia o que eu seria.
E a Bíblia Sagrada diz: antes que saísse da madre, agora aqui, o óvulo já estava fecundado, já estava no período de gestação. E ele falou: antes que você saísse da madre, ou seja, que a sua mãe desse à luz, ele fala: eu te santifiquei. Eu te santifiquei. A palavra santificar quer dizer separar. Antes que saísse da madre, eu te separei. Depois ele diz: nessa época de Paula, eu te dei por profeta. Antes disso, Rosa, eu te dei por profeta. Antes disso, pastor Miller, eu te dei por profeta. Antes disso, Estherzinha, no ventre da sua mãe, ouça, o Senhor te diz: eu te conheci antes que o espermatozoide fecundasse o óvulo, Estherzinha, eu te conheci. E eu quero te dizer que no ventre da sua mãe, eu te separo por profetisa do Senhor. Quantos estão entendendo? Diga aleluia. Agora o problema é que você acha que isso aí foi dado para ele. Jeremias está onde, gente? Nos céus. Ele não existe mais. Quem está aqui? Quem está aqui? Levanta a mão, quem está aqui? Então vira para o teu irmão e fala: essa palavra é para você. Fala: o Senhor te conheceu. O Senhor te separou para ser profeta, para determinar no presente as bênçãos que vai acontecer no futuro, na sua vida, na sua casa, na sua família. Fala: você é profeta. Você é profeta. Quantos creem nisso, diga aleluia. Mas a palavra de Deus diz: eu te dei por profeta das nações. Mas tem uns aqui que falam: eu não quero ser profeta da nação. Tá, você não é profeta da nação, mas seja profeta em Salvador, seja profeta na sua casa, seja profeta na sua vida. Ouça, você não precisa sair daqui para ser profeta. Você será profeta no seu bairro, nessa cidade, na sua casa, na sua família. E é o Senhor que diz a respeito disso, em nome de Jesus. Aí você fala: não, isso aqui é uma profecia exclusiva para Jeremias. Ah, é? Então abre comigo em Gálatas, capítulo 1, versículo 15. Gálatas 1, versículo 15. Olha o que está escrito aqui: quando aprouve a Deus, que desde o que, gente? Do ventre o quê? O quê? Me separou e me chamou o quê? Quem está falando aqui? O apóstolo Paulo. Mas vem cá, o apóstolo Paulo converteu com quantos anos? Ele tinha em torno de 45 anos, gente. Outra. Qual era o ofício dele? Perseguir crente e matar. E levar aprisionado. Levar para a cadeia. Quando o Senhor Jesus o encontrou, ele tinha pego carta dos sumos sacerdotes e ele estava indo para Damasco. Ele é uma comitiva. E as cartas eram para prender os crentes e calar a boca deles. Matar os evangélicos daquela época. Foi quando o Senhor apareceu para ele, ele caiu do cavalo, caiu cego, e ele teve aquela visão e todos viram a visão. E o Senhor chegou para ele e falou: Paulo, Paulo, Paulo. E ele perguntou: quem é? Ele falou: eu sou Jesus a quem você persegue. Mas ele falou: mas eu não estou te perseguindo. Quando você persegue a igreja, você está perseguindo a mim. Quando você está perseguindo os meus filhos, você está perseguindo a mim. Mas olha, escuta bem, presta atenção, olha o raciocínio. Ele estava indo para matar crente. E é interessante que havia um profeta naquela época chamado Estevão, o mesmo nome do filho de Elivânia, que está loiro agora, o cabelo está loiro. Então, o Estevão
estava sendo apedrejado e Paulo estava lá, arrumando pedra nele, tacando pedra, atirando pedras em Estevão, matando aquele profeta, matando aquele ungido de Deus. Mas olha o que ele está dizendo aqui. Esse assassino de crente, esse homicida de evangélicos, homicida do reino de Deus, quando Jesus encontrou com ele e o salvou, olha o que ele diz: quando aprove Deus, que desde o ventre da minha mãe me separou. Desde o ventre da mãe, antes o Senhor o conheceu, lá no ventre da mãe o Senhor o separou e disse: lá com 45 anos você vai ser chamado e você vai reconhecer e vai aceitar. O fato de você aceitar mais velho não muda o fato de que você foi marcado antes, lá no ventre. O chamado é desde aquela época. O conhecimento de Deus é Deus daquela época. Lá no ventre da minha mãe, o Senhor me conhecia. Só que eu vim conhecer o Senhor com 21 anos. E a Bíblia diz: lá eu te chamei. Abre comigo, por favor, em Romanos capítulo 8, para você entender melhor a respeito dessa coisa toda de chamado. Romanos 8:30. Romanos 8:30. E aos que... Olha o versículo 29 primeiro, para você entender. Porque o que Dantes conheceu, quando é que ele te conheceu? Antes da fecundação do espermatozoide com o óvulo. Ele também. Os quais o que? Os predestinou para serem conforme a imagem do seu filho, a fim de que ele seja o primogênito entre todos os irmãos. Agora no versículo 30. Aos que predestinou, a este também o que? Chamou. E aos que chamou, a este também justificou. E aos que justificou, a este também o que? Glorificou. Então preste atenção. Lá no ventre da sua mãe, quando o Senhor te conheceu, lá ele te separou e falou: olha, a Thaís vai pertencer a mim. A Luciana vai pertencer a mim. A Giane vai pertencer a mim. O Nando vai pertencer a mim. Ou seja, o seu Carlos pertence a mim. A sua esposa Nilza pertence a mim. A Ives pertence a mim. Ou seja, você está marcado. Pronto. Lá no ventre da sua mãe. Então ali, ou seja, está predestinado, está determinado que você pertencerá ao Senhor. Aí o que acontece? Quando chega a hora, ele te chama. Ele chama a pessoa. Cada um de nós aqui, se nós formos perguntar, tem o jeito pelo qual o Senhor o chamou. Alguns resistem, mas o Senhor chama. Quando o Senhor chama e a pessoa aceita, a pessoa recebe a Jesus, ele é o que? Justificado. A partir do momento que ele é justificado, aí o Senhor começa a glorificar ele. Interessante que 2 Coríntios capítulo 3, versículo 18, ele fala: e nós somos transformados de glória em glória. Quando ele está falando, e o Senhor glorificou, quer dizer que a glória dele vem sobre mim, vem sobre você, diariamente, porque nós somos transformados de glória em glória, para sermos aperfeiçoados à imagem e semelhança de Jesus Cristo. Agora preste atenção. Nós começamos essa história com o que mesmo? Com o profeta. O profeta Eliseu foi ordenado a Elias que ungisse ele. Mas só que ele já era chamado como profeta desde o ventre da mãe dele. Desde o ventre da mãe. Chegou um determinado momento que Elias ungiu Eliseu. Mas ele sabia o que estava acontecendo com ele. Mas ele começou a agir como profeta, a se comportar como profeta, debaixo da unção de profeta,
depois de um certo tempo. Porque eu sou chamado desde o ventre da minha mãe para ser profeta, para determinar no presente o que vai acontecer no futuro. Mas cada pessoa tem o seu tempo determinado para que isso aconteça. Agora preste atenção no que eu vou lhe falar. Toda pessoa que quer aprender a profetizar, a determinar no presente o que vai acontecer no futuro, que a palavra dele tem validade, que a palavra dele tem fiança, que a palavra dessa pessoa tem credibilidade, que não abre a boca para falar besteira, que não abre a boca para jogar palavras esmo, jogar palavra à toa, mas quando fala, garante que está falando. Existe um tempo entre o chamado que Deus te chamou desde o ventre até que isso aconteça. Agora preste atenção. O Senhor chegou e mandou Elias ungir a Eliseu. Mas antes de Eliseu se tornar um profeta, olha o que aconteceu com ele. Abre comigo lá em 2 Reis, capítulo 3. Capítulo 3, versículo 9. E partiram o rei de Israel, e o rei de Judá e o rei de Edom, e andaram rodeando com uma marcha de 7 dias, e não havia água para o exército, nem para o gado que os seguia. Versículo 10. Então disse o rei de Israel: o Senhor chamou estes 3 reis para entregá-los nas mãos dos moabitas. Versículo 11. Então olha aqui o que o rei Josafá diz. E disse o rei Josafá: não há aqui algum profeta do Senhor? Vou perguntar: existe nesta igreja agora algum profeta do Senhor? Não. Desse jeito que você está fazendo, você não entendeu ainda. Vou perguntar. Perguntou o bispo de Paula para a comunidade cristã Reobote: há algum profeta do Senhor nesse lugar? Eu, se eu fosse, levantava as 2 mãos, viu? Você faz direito agora. Vou perguntar de novo. Perguntou então e disse o bispo de Paula: há agora na comunidade cristã Reobote algum profeta do Senhor? Quem é aqui? Quem se apresenta? Quem quer aprender a determinar no presente o que vai acontecer no futuro? Quem quer aprender a amaldiçoar, levanta a mão. Agora, quem quer aprender a abençoar, diga aleluia. Dependendo da ocasião, você abençoa também. Porque é assim que a gente viga os inimigos. Então olha o que está escrito aqui, ó. E disse Josafá: não há aqui algum profeta do Senhor, para que consultemos ao Senhor por ele? Agora olha o que está escrito aqui. Então respondeu um dos servos do rei de Israel, dizendo: aqui, a quem, gente? Eliseu, filho de Safate, que fazia o quê? Que fazia o quê, gente? Derramava o quê? Aonde? Aonde é que ele derramava água? Mas vem cá, Elias não tinha ungido ele para um profeta? Então como é que ele estava derramando água nas mãos de Elias? Preste atenção. Antes de um profeta ser profeta, ele primeiro precisa aprender a ser servo. Eliseu foi ungido, foi escolhido desde o ventre da mãe dele. Elias, enviado pelo Senhor, falou: vai e unge a Eliseu. Quando ungiu a Eliseu, ele começou a andar com Elias. Olha o que a Bíblia Sagrada diz aqui.
há aqui Eliseu, filho de Safate, que derramava águas nas mãos de Elias. Ele era, antes de ser um profeta, um servo de Deus. Você está achando que é só ele? Abre comigo, por favor, lá no livro de 1 Samuel, capítulo 3, versículo 1. Vamos ver o profeta Samuel. 1 Samuel, capítulo 3, versículo 1. E o jovem Samuel fazia o que, gente? Servia quem? Aonde? Perante Eli. Ah, quer dizer então que o profeta Samuel, antes de ser um profeta, ele era o quê? Servo. Servo. Eliseu, antes de ser profeta, era um servo. Servia ao homem de Deus, que dizia, faça isso, faça dessa maneira, determinava. O jovem Samuel servia quem, gente? Era o Senhor, mas perante quem? Eli. Nós servimos ao Senhor diante da igreja, diante dos irmãos. A quantidade de irmãos que precisam de que a gente o sirva é grande. Se você quer aprender a ser um profeta que determina, aprenda que antes de ser profeta, você precisa aprender a servir. Olha o que está escrito, por favor. No livro de Números, capítulo 11, versículo 28. E Josué, filho de Nun, o que está escrito aí, gente? Servidor de quem? De Moisés. Olha o que está escrito. Nós estamos falando de 3 profetas. Estamos falando de Josué, estamos falando agora de Samuel e falando de quem? De Eliseu. Todos 3, antes de se tornarem profetas, que foram escolhidos desde o ventre, se tornaram servos. Davi, antes de se tornar o profeta que foi, ele era servo de Saul, que passou a persegui-lo. Então preste atenção. Muitas vezes você e eu queremos a unção do profeta, queremos a unção para ligar e desligar, e essa ela vem, mas eu quero te dizer que antes de você ter essa unção, você precisa aprender a servir os seus irmãos, porque a unção é para isso, gente. A unção que nós recebemos do alto é para servir o outro, para servir o próximo, para servir o meu irmão na sua necessidade, para fortalecê-lo, para animá-lo. Meu Deus, quantas e quantas vezes nesses últimos tempos eu tenho simplesmente tido o privilégio de não precisar falar, assim diz o Senhor, mas cada vez que chega perto do meu irmão, eu abro a Bíblia, pego ela, o texto e profetizo para fortalecer, para animar, para levantar a fé, para levantar o desanimado, para levantar o que está caído, para levantar aquele que não tem nenhuma visão, que não tem nada perante ele que possa acontecer corretamente. Você está lá profetizando, você está servindo a Deus perante aquele irmão, porque antes de ser profeta, você tem que servir os seus pares. Quantos estão entendendo? Diga aleluia. Porque aí você usa a profecia de maneira correta. Você não usa a profecia para se auto-vangloriar. Você não usa a profecia para você somente ser abençoado. Não usa a profecia em benefício próprio somente, pelo contrário. O manto profético que é usado o tempo inteiro, a maior parte do tempo, cerca de 80% a gente utiliza ele para abençoar as pessoas, e Deus é tão bom, que à medida que a gente vai abençoando, usando o manto profético, o Senhor vai nos abençoando junto em nome de Jesus. Quantos estão entendendo? Diga aleluia. Então preste atenção. Você quer um 2022 de porção dobrada? Determine. Fala, eu sou um profeta do Senhor. Eu vou determinar no presente o que vai acontecer no futuro.
Mas, junto com isso, eu preciso aprender a servir a igreja, a servir os meus irmãos, porque sempre tem uma área que precisa da sua força, precisa da sua inteligência, precisa da sua sabedoria, precisa do seu conselho, precisa da sua direção, precisa do seu testemunho. Quantos estão entendendo? Diga aleluia. Todos nós aqui, gente, nós somos membros do corpo de Cristo, ligados por juntas, e nós precisamos um dos outros, cada um do seu jeito, cada um da sua maneira. E nós vamos servir, em 2022, nós vamos servir uns aos outros, e à medida que estivermos servindo, a palavra de Deus sairá dos nossos lábios, e nós vamos determinar que cada dia de 2022, a porção dobrada estará sobre nós. Nós determinamos, porque alcançamos isso em nome de Jesus Cristo. Vamos colocar de pé e vamos falar com Deus agora. Pegue na mão do seu irmão que está aí perto de você agora. 2 a 2, 3 a 3 só, os que estão aí. Levanta a mão do seu irmão agora. E ore comigo agora e fala: Senhor Jesus. Mais forte, fala: Senhor Jesus, eu aprendi na tua palavra que eu mesmo, eu fui escolhido antes mesmo que eu fosse substância ainda informe. Ah, meu Pai, lá no eterno passado, eu era apenas um projeto. O Senhor me conhecia. O Senhor me conhecia. E lá no ventre da minha mãe, antes de eu nascer, o Senhor me separou. E o Senhor disse: você é profeta. Você é profeta. Agora 2 a 2, olha para o seu irmão. Antes que você estivesse no ventre da sua mãe, o Senhor já te conhecia. Ele sabia quem você era e o que você seria. E quando você estava no ventre da sua mãe, a Bíblia diz, Ele te separou. Ele te separou como profeta, que irá determinar no presente tudo aquilo que vai acontecer no futuro. Ouça agora a palavra de profecia, a palavra que determina os seus caminhos, está agora na sua boca. Eu digo agora: profeta de Deus, libera agora uma boa palavra sobre a minha vida. Libera agora uma palavra daquilo que você acredita que vai acontecer comigo em 2022. Profetiza agora, e eu creio que vai acontecer. Então agora profetiza, fala para o seu irmão agora, o que você quer que aconteça? Um de cada vez, vai lá, vai lá. Profetiza. Vai romper? Vai. Glória a Deus. Quantos creem nisso, diga aleluia. Então nós vamos agora passar com o pão e nós vamos orar agora. Podeis assentar, por favor. Vamos passar a Santa Ceia. Aleluia, Jesus. Quero cumprimentar aqui a Thaís Rocha, pastora Júlio, pastor Jorge, o Vilmaíra, a Iris Paula, a Nice Alves, a Fanny Santos, o Adriana, a Dona Yolanda, a Lídia Valério, o Ailton Rodrigues, o Oscar Valverde, a Dirlene, a Giane Magalhães, a Eliane Virgens, Jean Silva. Interessante, ontem
à noite, quando nós estávamos ministrando aqui, que nós chamamos aqueles jovens que querem ser preparados, treinados. Lembra, Aline? Sim ou não? Aí, olha para você ver como as coisas são, né? Aí nós estávamos ministrando, chamamos na frente, começamos a desafiar e tal. Aí, essa jovem senhora aqui, Jeane Magalhães, ela está lá no Alabama, nos Estados Unidos. E ela vinha passando por um processo depressivo muito forte. E aí, ela me entrou em contato comigo hoje à tarde. Achou meu telefone, entrou em contato e disse: quando você estava lá ministrando, aquela palavra toda de desafio era toda para mim, eu quero entrar. E vinha chorando aos vários dias, deprimida, e não saía ali. E à medida que nós começamos a orar e a profetizar ali, ela vendo pelo Facebook, rapaz, o Espírito Santo a visitou lá. Ela chegou para mim e falou: bispo, quando terminou ali, eu saí, ela simplesmente chegou, pegou as agulhas, estava fazendo crochê e foi fazer crochê. Começou a trabalhar, tirou aquele todo peso, aquela coisa horrível que estava tomando, acabou o choro, acabou a lágrima, acabou o sofrimento, acabou toda a dor. Olha para você ver a força do Evangelho. Nós estamos aqui falando, ela está aqui agora, e aí está escutando ali. Aí falei, então amanhã, essa semana nós vamos começar esse processo todo ali, para ajudá-la a sair dessa dificuldade que ela está enfrentando, ou seja, passando por esse problema depressivo. Então olha para você ver como é o Evangelho. Nós estávamos aqui ministrando. Rapaz, como é que não acredita num Deus desse, gente? Como é que pode? E nós não oramos por ela. Nós estávamos orando com os meninos aqui. Mas à medida que orávamos por eles, ela falava, isso é para mim, isso é meu. E ela tomou posse ali, ó. E o Senhor, como é que pode isso? Ela ouviu a voz daqui, lá no Alabama, nos Estados Unidos, milhares de quilômetros, e o Espírito Santo foi lá e libertou aquela moça. Libertou ela. Que coisa tremenda. Ela está aqui, ó. Verdade, glória a Deus aqui, ó. Ela falando aqui no Facebook. Vamos aplaudir ao Senhor, gente? Nós temos que aplaudir ao Senhor, né? Por uma coisa dessa, não tem lógica. Isso não é humano um negócio desse. Então pegue o seu pão agora, levanta aos céus agora. Ore comigo agora, fala, Senhor Jesus, este é o teu corpo que foi imolado na cruz do Calvário para me salvar. Senhor Jesus, ao comer deste pão, fala, eu como da minha aliança com o Senhor e com o seu corpo, que é a igreja. Fala, eu tenho uma aliança com o corpo de Cristo. Ao comer deste pão, eu renovo a minha aliança com o Senhor Jesus, e eu renovo a minha aliança com esta igreja, que eu servirei ao Senhor perante os homens, nesta igreja, em nome de Jesus. Podeis todos comer agora em nome de Jesus. Está escrito aqui em Hebreus capítulo 10. Verso 10 diz assim: é nessa vontade dele que temos sido santificados pela oferta do corpo de Jesus Cristo, feito uma vez para sempre. Ora,
todo sacerdote se apresenta dia após dia, ministrando e oferecendo muitas vezes os mesmos sacrifícios, que nunca podem tirar o pecado. Mas este, havendo oferecido um único sacrifício pelos pecados, assentou-se para sempre à direita de Deus, e daí por diante esperando até que os seus inimigos sejam postos por escabelo de seus pés. Pois, com uma só oferta, tem aperfeiçoado para sempre os que estão sendo santificados. Quantos estão sendo santificados pelo corpo? Quando a gente encontra Jesus, que a gente começa a andar com Cristo, que a gente faz uma aliança de batismo, e que a gente começa a entrar em comunhão perfeita, a palavra do Senhor diz que cada vez que nós comungamos, cada vez que nos aproximamos da presença do Senhor Jesus como um Todo-Poderoso, nossa vida começa sendo santificada. E quando às vezes a gente pode parar para pensar, Luciana, há um ano atrás, com hoje, a Luciana está mais santificada ou menos santificada, Luciana? Mais. Porque aqueles que estão em comunhão, esse é o processo. Aqueles que perdem a comunhão, daqui a um ano, estarão mais santificados ou menos? Menos. Porque todas as vezes que nós encontramos com aquela oferta viva única, a tendência de nós humanos, como filhos, como discípulos, é nos tornarmos cada vez mais santos. Mais chatos ou mais santos? Mais chatos ou mais santos? Mas tem gente que confunde santidade com chatice. Né? E uma coisa que eu tenho entendido, quando a gente começa a se tornar santo, não é que a gente fica chato. A gente só não sente graça naquilo que não é santo. Vocês estão entendendo? Então, na medida com que eu vou me tornando mais santo, eu vou deixando de gostar de determinadas coisas, começa aquilo não... É a mesma coisa, por exemplo, faz algum sentido para vocês me verem aqui com um cigarro na boca? Faz sentido, pastor Miller? Não faz. Aí você fala, mas por que não faz sentido? Porque aquele que está mais perto não precisa da nicotina, nem da sensação que a nicotina dá para estar bem. Aquele que está mais próximo não tem necessidade do álcool para viver felicidade. Porque o estado de espírito, de liberdade que nós temos, nos garante isto. Eu estou aqui dizendo que a gente não deve beber um vinho. Não estou dizendo isso. Eu estou dizendo que aquele que está próximo, aquele que é santo para sempre, não tem necessidade de determinadas coisas, e não é porque nós nos tornamos chatos. É porque nós nos tornamos... Quantos estão entendendo? E quantos querem beber mais dessa santidade para se tornar cada vez mais santos, em nome de Jesus? Levanta a mão. Pois é exatamente isso que nós vamos fazer na ceia do Senhor. Esse sangue é tão precioso, porque ele dá esse poder, Jerônimo. Toda vez que eu como desse corpo e bebo desse cálice, que eu olho para a minha vida e me arrependo de algumas coisas e me sinto mais desafiadas a outras parecidas com o Senhor, todas as vezes que eu como deste corpo e bebo desse cálice, a minha tendência é me aproximar cada vez mais dele. E hoje, quero que você coma e beba. Na verdade, agora nós vamos beber, que nós já comemos do pão. Eu quero que você beba esse cálice entendendo isto. Que este sangue é tão precioso, que ele promove a você santificação. Amém? Levante uma de suas mãos. Pode passar, então, o cálice.
Canta uma música aí, pastor Miller. Mais que a neve. É por isso que você se torna mais alvo que a neve. Mais que a neve. Sim, neste sangue lavado, mais alvo que a neve serei. Alvo mais que a neve. Alvo mais que a neve. Sim, neste sangue lavado, mais alvo que a neve serei. Gostaria que você ficasse de pé. Que você fechasse os seus olhos por algum instante, que você está aí com o cálice do Senhor na mão. Eu quero que você pare e pense. Você está com a vida digna de tomar esse cálice? E se a resposta for não, só diga para o Senhor: Pai, perdoa-me, Senhor, e me santifique agora, nesse exato momento. Nesse exato momento eu confesso diante do Senhor, Deus, que a minha vida precisa passar por modificações profundas. Comece a dizer para o Senhor que a sua vida precisa passar por modificações e que você precisa do Espírito Santo para que isso aconteça. E peça ao Senhor agora perdão. Perdão por aquilo que você pensou, perdão por aquilo que você sentiu, perdão por aquilo que você falou, perdão por aquilo que você fez. Porque no momento em que nós confessamos os nossos pecados, Deus é fiel e justo para nos perdoar e nos purificar de toda injustiça. Senhor, eu peço agora que o Espírito da vida que está nessa aliança, do corpo de Cristo com o Senhor, com o pacto, com a morte, com a ressurreição e com a vida. Senhor Deus, e que nós santificamos esse cálice agora, para que ele consiga trazer para nós, ó Pai, o que diz aqui nas Escrituras. Todas as vezes que entramos em comunhão perfeita contigo, nós nos tornamos santos como tu és santo. Por isso, Pai, recebe agora, Deus, dessa igreja, Deus, toda a confissão e traga para nós, quanto igreja, todo o seu perdão. Lava as nossas vestes, nos coloca um anel no dedo, nos coloca, Senhor Deus, calça, Senhor Deus, os nossos pés, para que possamos nos levantar, Deus, como profetas, limpos e lavados pelo sangue de Jesus, para continuarmos, Senhor Deus, declarando aquilo que o Senhor vai fazer sobre a terra. Deus, venha, Deus, em nome de Jesus, transformando esse cálice em força, em vigor, em sabedoria, em graça, para que seja derramado sobre toda a igreja essa noite. É isso que nós te pedimos em nome de Jesus. Podeis tomar do cálice. Cada vez que a minha fé é provada, tu me dás a chance de crescer um pouco mais nas montanhas e vales, desertos, mares que atravesso, me leva pra perto de ti. Som. Provações, Aleluia. Maiores que o meu. O rei Davi chegou determinado dia e disse: os que se acharam com pedras preciosas as deram para a casa de Deus, na mão de Jeiel, Gersonita.
E todo o povo se alegrou do que deram voluntariamente, porque com o coração perfeito, voluntariamente deram ao Senhor. Também o rei Davi se alegrou com grande alegria, porque deu ao Senhor. Quantos aqui se alegram em ofertar e dizimar na casa de Deus? Diga aleluia. É prazeroso. Ele fala, e deram com alegria. Quando eu estava falando aqui, eu estava pensando comigo, né? Por que é que nós podemos ministrar ontem aqui, e a garota lá no outro lado, na outra nação, foi tocada? Isso aconteceu por causa de um detalhezinho muito simples. Porque a igreja acredita na obra que o Senhor está fazendo, e essa obra ela não é feita, em hipótese nenhuma, sem dinheiro. Não tem jeito. Tudo que você vê, bispo, mas foi a unção de Deus. Exato, mas a unção de Deus chegou lá como, Dalvinha? Olha o celular ali. O celular que custou um dinheiro, para ele funcionar, tem que botar a internet nele. Se não botar a internet nele, ele não funciona. E aí, pega uma pessoa, paga essa pessoa para poder funcionar. E aí, para falar, fala no microfone, que está aqui. Então, essa rede social, para ela funcionar, precisa de quê, gente? Não tem jeito, pastor Mira. Ou ela funciona só porque a gente é gente boa? Como é que chama lá o dono da Meta, né, da Facebook? Mark, né? Zuckerberg. É gente boa, não é? Dizem que ele é simples pra caramba, né? Simples, mas com uns bilhões lá na conta. E não dá nada de graça para ninguém. Então isso só pode acontecer por causa do seu dízimo e da sua oferta. Do meu dízimo e da nossa oferta. É isso que faz essa pessoa ser tocada. Lá do outro lado. Porque a rede social, ela chega lá, mas tem que esse aparato. E nós vamos abençoar agora os nossos dízimos e as nossas ofertas. E agradecer ao Senhor, porque o coração de cada um de nós é grato por fazermos isso diante do Senhor. Ore comigo agora e fala, Senhor Jesus, nesta noite, com toda a gratidão do meu coração, eu quero te dizer que eu tenho o privilégio de dizimar, de ofertar na tua casa. Meu Pai, e isso é usado para fazer a obra de Deus, que me abençoa e abençoa outras pessoas ao redor do mundo. Meu Pai, faz isso, nos abençoe, para que eu faça mais, em nome de Jesus. Podeis trazer, por favor, e coloque no gasofilaço. Rompendo em fé, minha vida se revestirá seu poder. Lá fora. Ousadia vou mover o sobrenatural. Vou lutar e vencer, vou plantar e colher. A cada dia vou viver rompendo em fé. A cada dia vou viver rompendo em fé. A cada dia vou viver. Pegue a sua cartela agora com o seu pedido de oração, por favor. Olha na maquineta. Pega a maquineta lá que está lá. Está escrito na maquineta. Pegue a sua cartela agora. Levante a sua cartela aos céus agora, por favor. Pegue agora a sua cartela com o seu pedido de oração. Ô Rizomara. Cadê sua cartela, Rizomara? Rizomara hoje subiu na vida, hein? Então, por isso subiu na vida. Nem que seja no salto, mas que subiu, subiu. Amém, irmãos? Pegue a sua cartela agora. Pronto? Agora nós vamos fazer algo. Aqueles que podem, nós vamos ajoelhar agora diante do Senhor.
Todos nós vamos ajoelhar e clamar a Deus por cada um dos nossos pedidos agora. Em nome de Jesus. Mesmo ajoelhados agora, orem comigo e fala: Senhor Jesus, eu estou agora ajoelhado, prostrado, humilhado diante do Senhor. E eu oro agora por cada um dos alvos que estão escritos nessa cartela. São os meus sonhos, os meus projetos para 2022. Fala: ó meu Deus, eu profetizo que o mês de janeiro, fevereiro, março e abril, maio e junho, junho e julho, agosto e setembro, outubro e novembro e dezembro. Fala cada mês, cada semana, cada dia, cada hora, cada minuto, porção dobrada do Senhor virá sobre mim na área financeira, espiritual, emocional, afetiva, saúde física. Fala: ó meu Deus, derrama da porção dobrada do seu Espírito sobre a minha vida, em nome de Jesus. Amém. Vamos colocar de pé todos agora. Eu quero chamar a presbítera Deusdete aqui, foi aniversário dela essa semana. Isso. Isso, mas a Ana e a Poliana não está aqui. E a Eli Oliveira também. Dá um jeito ali, seu Carlos, ajuda a Eli, a da cadeira de rodas ali, traz ela aqui na frente aqui. Vamos lá, ajude aí. Traga ela aqui para receber os parabéns. Bora. Solte os freios aí e traga essa menina. Pronto aí? Isso. Pronto? Agora vira para lá. Pronto. Bora lá, soltou. Parabéns pra você dessa data querida. Das felicidades, muitos anos de vida e parabéns pra você nessa data querida. Muitas felicidades, muitos anos de vida. Viva Eli Oliveira. Viva Deusdete. Estenda as suas mãos e ore e fala: Senhor Jesus, queremos abençoar a vida das minhas irmãs. Cada dia, cada hora, cada semana, cada mês de 2022, que começa agora, na vida delas, eu digo, será abençoado, será abençoado. Elas serão guardadas, serão protegidas, e toda sorte de bênçãos vai alcançá-las, em nome de Jesus. Agora estende as suas mãos, eu quero orar pela sua semana. Ore comigo e fala: Senhor Jesus, eu digo, a minha segunda e terça, quarta e quinta, sexta e sábado e domingo, fala: cada dia, cada hora, a mão do Senhor estará sobre mim. Fala: me livra do ladrão, do assaltante, da bala perdida, do homicida, meu Pai, da peste perniciosa, de doenças malignas. Me leva em paz, me traga em paz, em nome de Jesus. Dê um abraço em duas pessoas, fala: que o Senhor te abençoe e te acompanhe.